Volume 05, Capítulo 3, Palmasque. Roxane. Níveis e equipamentos atual da personagem. Classe: Guerreira Bestial nível 24. Equipamento: cimitarra, capacete de couro, jaqueta de couro, luvas de couro, sapatos de couro. Na manhã do dia seguinte, posso dizer com certeza que não consegui ter uma boa noite de sono, mas pelos motivos certos. O principal culpado pela minha noite sem dormir foi o fato de ter passado todo o tempo aproveitando o serviço oferecido pelas duas beldades vestidas com uniformes de empregada. A empregada peituda e sedutora me atendia pela esquerda, e a pequena, porém ansiosa, me atendia pela direita. Aproveitei ao máximo o serviço das duas empregadas me cobrindo de carinho, deleitando-me plenamente com o fato de estar vivendo o sonho que a maioria dos caras no mundo só consegue sonhar, sem nenhuma perspectiva de ver suas fantasias se tornarem realidade. Aquilo foi o máximo. A experiência suprema, onde pude transar com minhas criadas à vontade enquanto elas continuavam gemendo por mais, fazendo tudo o que eu mandava. Depois, jantamos tarde e, em seguida, equipei o maníaco sexual como uma de minhas classes, para que eu pudesse aproveitar ainda mais o sexo com as duas, até que nós três desmaiamos de exaustão e não conseguíamos mais levantar nossos corpos e suas metades inferiores. Acordei na manhã seguinte, no horário habitual, provavelmente porque se tornou uma rotina tão grande que meu corpo e minha mente já estavam acostumados, e por isso não dormi o suficiente para me sentir devidamente descansado. E, para ser sincero, agora estou seriamente preocupado em ir ao labirinto com privação de sono, porque o cansaço acumulado desde ontem ainda me acompanhava, e mesmo querendo ir para não fazer interrupções desnecessárias no ciclo diário da farmagem, a menos que realmente precisasse, minha mente e razão me diziam que, mesmo que eu considerasse seriamente, não seria bom entrar em um lugar tão perigoso quanto o labirinto com o corpo cansado, que estaria mais lento e muito menos responsivo do que o normal. Ah, mas, por favor, não me interpretem mal. Com a minha saúde, está tudo bem, só que a quantidade de sono que eu deveria ter dormido foi insuficiente, o que me deixou incrivelmente grogue, meu corpo pesado e todos os meus processos de pensamento pareciam entorpecidos, e eu sentia como se fosse desmaiar a qualquer momento. Examinei cuidadosamente Roxane e Shelry, mas nenhuma delas parecia apresentar os mesmos sintomas que eu, o que significa que provavelmente ambas estavam bem, apesar de tudo o que fizemos ontem. Agora, o mais sensato a fazer aqui seria não ir ao labirinto e pegar no sono tão necessário para parar de me sentir como um cadáver ambulante à beira da decomposição. Mas, como já disse várias vezes, sinto que não posso fazer coisas como não ir aos labirintos só por causa de uma desculpa esfarrapada, porque se eu fizer uma vez, provavelmente farei uma segunda vez, depois da segunda vez haverá uma terceira, e o número de dias em que não irei aos labirintos continuará a se acumular tanto que, no fim das contas, vou parar de ir por causa da minha própria preguiça, e eu absolutamente não quero que isso aconteça. Então, mesmo que eu não esteja com vontade agora, decidi ir ao labirinto para a exploração matinal, afinal. Está tudo bem. Tudo vai ficar bem, contanto que eu me lembre de prestar muita atenção ao meu redor e prestar ainda mais atenção aos movimentos dos monstros que vão nos enfrentar na batalha. Fomos para o labirinto normalmente, e o primeiro inimigo que encontramos foi uma formiga NT, que consegui derrotar com minha estratégia testada e comprovada de atirar 3 vezes na cara dela com bola de água. Tudo bem, até agora, tudo bem. A primeira batalha terminou e tudo parece estar bem para mim, já que não notei nenhuma queda no meu desempenho até agora, então prosseguimos pelo 9º andar do labirinto de Curatar até chegarmos a uma pequena sala. Olha, mestre, um baú de tesouro. Quando entramos naquela salinha, vi que o chão no centro estava ligeiramente elevado. Isso é definitivamente um baú de tesouro. Faz um bom tempo desde a última vez que o vi. Espere, espere, espere. Sei que é uma visão tentadora, mas não devemos ficar impacientes. Então, quando Roxane estava prestes a cutucar o monte de terra com sua cimitarra, corri em sua direção e a puxei de volta com um movimento de pânico. Por que ela tentou fazer isso? Achei que já tínhamos deixado claro inúmeras vezes que,
quando vemos coisas assim, não devemos correr em direção a elas às cegas e sem pensar, porque isso pode ser uma armadilha habilmente disfarçada. O único momento e circunstância em que podemos ser precipitados, imprudentes e agressivos é à noite, quando estamos fazendo sexo na cama. Será que a Roxane está com a mesma privação de sono que eu, e foi isso que a fez agir de forma tão descuidada? Talvez as nossas atividades de ontem a tenham deixado tão exausta quanto eu, e ela também não conseguiu dormir o suficiente por causa da nossa rotina de acordar antes mesmo do nascer do sol para podermos ir aos labirintos farmar monstros e conseguir itens de drop antes do café da manhã? Se for mesmo assim, ela deveria ter me contado isso, e então definitivamente não teríamos vindo aqui, aproveitando a oportunidade para mais um dia de descanso, do qual aparentemente ambos precisávamos desesperadamente. Sem mencionar que há uma chance de que este não seja um baú de tesouro de verdade, mas um mimic habilmente disfarçado, então devemos ter muito cuidado ao nos aproximarmos dele. Guardei minha varinha e peguei Durandal. Mestre, o que você está fazendo? Me preparando para o caso de este baú ser um mimic. Está pronta, Roxane? Depois de dar uma breve explicação a Shelry e assumir minha postura de combate, dei um leve aceno de cabeça para Roxane, e ela retribuiu o gesto. Agora, se esse suposto baú de tesouro tentar alguma gracinha, vai ficar tão surpreso quando, em vez de se banquetear com a carne de um aventureiro idiota que foi tolo o suficiente para se aproximar dele sem nenhuma precaução, tiver os dentes despedaçados pela lâmina de Durandal. Mestre? Eu sei que você é sempre cauteloso e cuidadoso quando se trata dos labirintos e suas armadilhas e monstros, mas acho que pode ficar tranquilo desta vez, porque não acho que mimes aparecerão nos andares inferiores dos labirintos, e mesmo que aparecessem, a chance de encontrar um no 9º andar seria realmente minúscula. Sério? Você acha? Sim. Não há muitas informações disponíveis sobre eles, mas pelo que se sabe, não parece que apareçam nos primeiros 10 andares dos labirintos, provavelmente porque os andares inferiores são onde não há muitos baús de tesouro. Se eu tivesse que arriscar um palpite sobre onde eles começariam a aparecer, provavelmente seriam nos andares a partir do 12º, porque esse é o ponto que separa os aventureiros novatos dos experientes, o que se reflete nas aparições de baús de tesouro que se tornam muito mais frequentes a partir desse ponto, e esses são os baús que têm uma chance aleatória de não serem um baú de tesouro, mas um monstro mime. E, além disso, alguns aventureiros até relataram tê-los encontrado nas salas dos chefes de andar disfarçados de baús de tesouro, para que pudessem aparecer não apenas como inimigos comuns, mas também como substitutos de um chefe de andar comum. Então também pode funcionar assim, né? Pelo meu conhecimento de videogames da minha época na Terra, tenho uma vaga ideia de como os mimics funcionam. Eu sei que Mimic é um tipo de monstro que possui a habilidade de transformar seu corpo em outro objeto ou criatura animada ou inanimada e que esse é seu principal truque, que ele usa para pegar presas desavisadas desprevenidas antes de devorá-las quando menos esperam, mas eu nunca imaginaria que eles também pudessem aparecer nas salas dos chefes em vez de seus chefes de andar normais. Isso significa que a versão chefe de andar de um Mimic será mais forte do que a versão normal, ou não há distinção entre os dois e ambos são iguais em termos de atributos e poder? Não sei as respostas para essas perguntas e parece muito improvável que as tenhamos em um futuro próximo, mas enquanto Shelry me explicava tudo isso, Roxane foi e enfiou sua cimitarra no monte de terra que escondia o baú do tesouro. Quando ela fez isso, o monte inteiro foi cortado bem no meio. E o que saiu dele foi um monte de moedas de prata. Olha, mestre, moedas de prata. Sim, essas são mesmo moedas de prata. No total, eram 13 moedas de prata, o que equivalia a 1.300 nars. É uma quantia relativamente pequena, mas é bom tê-la, já que sempre podemos usá-la para fazer pequenas compras. É uma pena que não tenha havido mais nada disso, mas acho que é tudo o que podemos esperar dos baús de tesouro nos andares inferiores, então não há muito mais a fazer agora do que aceitar graciosamente o que encontramos e seguir em frente. Dentro dos labirintos, que são basicamente organismos vivos que se alimentam dos aventureiros, o que é comumente chamado de baús de tesouro são os montes de terra que contêm equipamentos ou coisas da caixa de itens dos aventureiros que tiveram o azar de morrer nas mãos de monstros enquanto exploravam o labirinto.
E já que conseguimos 13 moedas de prata deste baú de tesouro, fico me perguntando se o dono deste dinheiro era um explorador de nível 13, já que o tamanho da caixa de itens do explorador e a quantidade de dinheiro que ela pode conter dependem inteiramente do nível do explorador. Recebi as moedas da Roxane enquanto fazia uma prece silenciosa pela alma do antigo dono do dinheiro. Tudo bem, já que eu já peguei, então posso muito bem usar minha espada para lutar contra os monstros aqui por um tempo. Eu disse a Roxane e Shelly depois que saímos da salinha e continuamos nossa exploração do 9º andar. Já que usei bastante MP, então posso muito bem usar Durandal para recuperá-lo, já que já tenho por aí. Como de costume, Roxane liderava nosso avanço, guiando-nos com seu olfato apurado. E depois de um tempo, ela nos guiou para uma câmara onde nos deparamos com um grupo de 4 formigas NT. Um grupo formado inteiramente por essas formigas, não é? Bem, isso pode ser um pouco problemático, já que agora nós 3 enfrentaremos um grupo de 4 monstros que não só têm vantagem numérica sobre nós, como também podem nos envenenar com seus ataques. Aí vem elas. Tudo bem, vamos lá. Aqui vamos nós. Primeiro, usei Durandal na formiga NT mais à esquerda. Aparei o ataque e então fiz meu próprio contra-ataque para neutralizar o contra-ataque. A formiga NT do lado esquerdo foi derrotada facilmente. Com um dos inimigos fora de cena, avancei para enfrentar a formiga NT com quem Shelly estava lutando. Aproveitando a visão de túnel que o inimigo tinha, que o fazia concentrar sua atenção somente em Shelly e em mais ninguém, eu me esgueirei por trás dele e então o ataquei com o elemento surpresa me apoiando. Enquanto isso, um círculo mágico laranja se iluminou abaixo da formiga NT que estava no centro. Isso era um sinal de que a formiga NT estava prestes a liberar sua habilidade. Naquele momento, lembrei-me de que Shelly me disse que a habilidade da formiga NT lhe permite disparar veneno a grandes distâncias, o que a torna bastante perigosa, então rapidamente me virei e estendi meu corpo e o braço empunhando a espada em direção à formiga NT no centro e balancei a Durandal horizontalmente para alcançá-lo em sincronia com meu ataque. Esta é definitivamente uma posição ruim que me deixa vulnerável a ataques, mas se eu quiser impedir aquela formiga NT de usar sua habilidade, então este é o risco que eu tenho que correr, quer eu queira ou não. Felizmente, a lâmina de Durandal consegue alcançar o corpo do monstro e entrar em contato com ele bem a tempo de sua habilidade Interrupção de Encantamento entrar em vigor, cancelando a ativação da habilidade da formiga NT. Haha, que pena para você, sua formiga idiota! Nada de cuspir veneno para você hoje. Eu estava me sentindo aliviado e bastante satisfeito comigo mesmo. Mas então senti uma dor aguda na perna direita. E quando olhei para baixo para ver o que havia de errado, notei que uma das formigas NT restantes conseguiu me dar um golpe na coxa direita. Droga! Qual delas? Qual delas era? Olhando ao redor em um pequeno ataque de pânico, finalmente notei. Era a formiga NT mais à direita, uma das 2 que haviam ficado para trás. Aproveitando que estávamos distraídos lutando contra suas outras 2 companheiras, ela seguiu atrás de mim e atacou no momento em que baixei a guarda, porque eu nunca imaginei que seria atacado furtivamente por um monstro quando fui eu quem atacou furtivamente um deles literalmente 1 minuto antes. Mas isso não é o pior. O pior é que consigo sentir o impacto daquele ataque, ou melhor, os efeitos que ele está tendo em mim agora, não apenas no local que foi atacado, mas em todo o meu corpo, e isso está me causando um choque muito forte. O que exatamente foi aquele ataque agora, se acabou me causando tanta dor mesmo com a habilidade Revestimento ativa, que deveria me proteger dos ataques inimigos? Eu não entendo. Mesmo que a ferida em si não pareça tão grave, a dor que estou sentindo agora é horrível e diferente de tudo que já senti antes. Meu Deus do céu! E aparentemente essa merda não para de se espalhar. Uaaah! O choque que estou sentindo agora atinge meu coração, levando-o ao limite e à beira do abismo. Sim, é mais um choque do que uma dor propriamente dita. O choque que parece como se algo estivesse se agarrando diretamente ao meu coração e continuasse a comprimi-lo repetidamente, em sintonia com seus batimentos cardíacos acelerados. Este pode ser o pior tipo de sentimento que já senti desde que cheguei a este mundo.
E é verdade. Nada se compara a isto. Nem a dor de ser atingido pelos galhos de um Nidoul-Wood. Nem o medo e a confusão de me ver sob o efeito da habilidade de cuspir teias da lagarta verde. Não o horror de um kobold agarrando sua faca enferrujada com aquele sorriso demoníaco na cabeça enorme. Não ter meu dedo ferido pelo chifre de um mino quando fui alguns segundos lento demais para desviar do ataque direito, e definitivamente não ser atingido no rosto pelo feitiço bola de água de Nidoul-Wood quando descobri que até Nidoul-Wood são capazes de usar ataques mágicos se seu nível for alto o suficiente. Isso é tipo pelo menos 100 vezes pior do que todos os sentimentos acima combinados em um, sem sombra de dúvidas. Mestre. Você está... O que está? Shelry e Roxane parecem estar me dizendo algo, mas, para ser sincero, não consigo mais ouvi-las muito bem, porque minha cabeça está ficando cheia daquele ruído agudo e abafado que parece abafar todos os sons registrados pelos meus ouvidos. Isso é ruim. Isso é muito, muito perigoso. Não sei o que está acontecendo comigo, mas não posso ficar aqui parado, aguentando como uma vadia. Giro Durandal para minha esquerda numa tentativa de absorver um pouco de HP, esperando que isso me faça sentir um pouquinho melhor. No entanto, embora o golpe provavelmente tenha acertado, não sinto que minha condição tenha melhorado em nada. Na verdade, acho que pode até ter piorado, porque comecei a suar frio. Sim, os choques estão definitivamente ficando maiores e mais intensos. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não entendo. Alguém, qualquer pessoa, por favor, me ajude a entender o que está acontecendo comigo agora. Agarro desesperadamente o peito enquanto desabo de joelhos, machucando-os contra o chão duro e pedregoso do labirinto. Está ficando cada vez mais difícil suportar a dor que estou sentindo agora. Até minha cabeça parece ter sido atingida por um grande terremoto que continua a rugir dentro dela sem nenhuma intenção de parar tão cedo. Os tremores e os calafrios não querem parar. Eles se agarram a mim sem a menor intenção de me soltar. Não consigo mais pensar direito. Estou começando a me sentir delirante e provavelmente estou com febre, mas não tenho muita certeza disso, porque cada sensação que estou sentindo agora começa a se fundir em uma única confusão de sinais que meu cérebro tenta decodificar de uma só vez e está falhando completamente. XXXXXX XX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 
compreender o que ela está dizendo. Todos os meus nervos parecem ter sido incendiados por esse choque. A dor que estou sentindo e o quanto ela dói. Essas são as únicas duas coisas em que consigo pensar agora. Não consigo me obrigar a pensar em mais ninguém, porque se eu tentar fazer isso, acabo me sentindo ainda pior do que já estou me sentindo. Por algum motivo bizarro, o rosto de Shelly se aproxima de mim. Por quê? Por que ela está fazendo isso? Enquanto esses pensamentos me invadiam, ela pressionou os lábios contra os meus com força. Ela estende a língua e a move para dentro da minha boca. Shelly, pelo amor de Deus, o que diabos você está fazendo no meio da batalha? Estamos no labirinto, onde não há tempo para tais demonstrações de afeto. Mesmo assim, eu a aceitei, mesmo sem conseguir compreender o motivo pelo qual ela faria algo assim. Simplesmente abri a boca e a deixei entrar, chupando sua língua com a minha, como sempre faço. Sua língua está macia, viscosa e delicada como sempre. Mas então algo rolou dela e chegou à minha boca. Não sei o que é, mas definitivamente não parece parte da língua de Shelly. Ou talvez um pedaço dela tenha caído devido ao ataque do inimigo também? Não sei, mas sei que, seja lá o que for, está obstruindo minha boca, tornando a respiração ainda mais difícil do que já estava. Engoli para remover esse obstáculo à minha respiração e então continuei colado à boca de Shelly. Enrolei minha língua na língua de Shelly, que entrava e saía da minha boca sem parar, enquanto eu a girava, agarrava e chupava. O gosto é tão bom que me faz esquecer de tudo que está acontecendo ao meu redor, até mesmo do choque que eu estava sentindo e do impacto que estava tendo no meu corpo.
Na verdade, sinto que todos esses sentimentos desagradáveis nos quais eu estava me afogando lentamente estão diminuindo agora, porque o beijo de Shelly está agindo como um tranquilizante em mim, me fazendo sentir melhor gradualmente, à medida que o choque continuava a diminuir aos poucos. É como se o fardo e o peso de todo o meu corpo tivessem sido removidos. Não sinto mais dor, a dormência nos meus membros desapareceu e as nuvens pesadas e a névoa que perturbavam minha mente finalmente se dissiparam. Parece que meu coração foi libertado de tudo que o estava segurando, e eu não poderia estar mais feliz com isso, porque aquela sensação era realmente insuportável, e acho que não teria conseguido resistir a ela por muito mais tempo. A queimação em todo o meu corpo desapareceu, o tremor nos meus membros parou e não sinto mais aquela sensação avassaladora de pavor e medo, e meus pensamentos estão de volta ao lugar a que pertencem. Firmemente na minha cabeça. Que porra foi essa? O que diabos aconteceu comigo? E o que eu estava fazendo agora? Mestre. Você está bem agora? Como se sente? Mestre, por favor, me responda. Quando Shelly finalmente separou sua boca da minha, ela me bombardeou com uma série de perguntas com uma expressão extremamente preocupada, mas, felizmente, agora que essa sensação horrível havia desaparecido do meu corpo, eu podia ouvir claramente o que ela estava me dizendo. Ah! Sim, eu me sinto bem agora, eu acho. Enfim, o que aconteceu comigo agora mesmo e o que você fez para me fazer sentir melhor? Eu lhe dei o medicamento antiveneno pelo método direto de boca a boca porque você foi envenenado pelo ataque da formiga NTI. Em sua condição atual, não havia como lhe dar o medicamento de outra forma, porque você poderia acabar se machucando. Entendo. Então a Shelly fez isso por mim porque eu estava envenenado. Espera. Veneno? Ah, entendi, agora entendi. Então, na verdade, fui envenenado por um ataque daquela formiga NT que conseguiu me atacar furtivamente, e foi isso que me fez sentir um choque horrível por todo o corpo. Pensando bem, aquela sensação horrível definitivamente tinha um toque venenoso, porque eu sentia como se algo estivesse continuamente corroendo meu corpo, derretendo e corroendo por dentro. Era incrivelmente forte e tremendamente aterrorizante, e se eu ficasse sem cuidados adequados por mais um tempinho, tenho certeza de que teria morrido. Então sou grato a Shelly por sua rapidez de raciocínio e pela decisão imediata de agir assim que viu que algo não estava certo comigo. Mas agora não é hora de pensar nisso. Agora que minha mente está clareada, posso finalmente avaliar minha situação adequadamente, e a conclusão só poderia ter sido uma. Ainda estamos no meio do combate, e ainda faltam 2 formigas NT para lidar, e quando olhei ao redor, vi que Roxane estava lutando contra as outras 2, e ela estava se esquivando perfeitamente dos ataques delas. Ótimo, essa é exatamente a abertura que eu precisava. Rapidamente me levantei e ataquei a formiga NT mais próxima com Durandal. Como ela está avançando cegamente em direção a Roxane, avancei e a golpeei lateralmente para obter a máxima eficácia. Meu corpo ainda está um pouco pesado, mas a cada golpe consecutivo, sinto que o peso sobre meu corpo está sendo aliviado aos poucos, então parece que o dano causado pelo veneno pode ser facilmente recuperado com a habilidade absorção de HP de Durandal, então esses caras não serão um problema, contanto que eu os derrote com Durandal. E assim, as 2 formigas NT restantes foram aniquiladas em questão de 2 minutos. Mestre, você está bem? Quando a batalha terminou, Roxane também correu imediatamente até mim para verificar minha condição, já que ela não tinha condições de fazer isso enquanto ainda estávamos no meio da batalha. Estou bem agora, e sinto muito por ter causado preocupação, Roxane. Agora, vamos voltar para aquela salinha em que estávamos há pouco. Não acho que haja mais nada de errado comigo, mas, só para garantir, preciso confirmar completamente minha condição física, então pegamos os ferrões venenosos que as formigas NT derrotadas dropam quando eliminadas e retornamos para a pequena sala onde encontramos o baú do tesouro. Certo, devemos estar seguros de qualquer possível ataque de monstros aqui. Vocês, garotas, me salvaram lá atrás. Obrigado a vocês 2. Roxane, você manteve os 2 últimos monstros sob controle, o que permitiu que Shelly tratasse da minha condição sem interrupções.
Obrigado, muito obrigado a vocês duas. Se não fosse por elas duas, eu não conseguiria lidar com aquele veneno sozinho, provavelmente porque era a primeira vez que eu lidava com algo assim e fui pego de surpresa. É por isso que a ideia de que eu pudesse ter sido envenenado nunca passou pela minha cabeça e acabei não tomando o antídoto, pensando que o que estava acontecendo comigo era apenas um efeito colateral de um ataque regular da formiga NT. Se eu estivesse sozinho aqui e a mesma coisa acontecesse comigo, então eu definitivamente teria sido arruinado, tal é o quão perigosa é a doença de status do veneno. Bem, acho que isso é apenas mais um lembrete para mim de que os labirintos são lugares realmente perigosos que devem ser levados a sério o tempo todo, a menos que você queira acabar morto como eu teria sido se não fosse pela habilidade de Roxane de segurar os dois últimos inimigos e pela intervenção oportuna de Shelry. Obrigada, mestre, mas não precisa nos agradecer. Afinal, só fizemos o que é natural para escravos leais fazerem: salvar nosso mestre a todo custo. Sim, exatamente o que a senhorita Roxane disse. Roxane infla o peito de orgulho, enquanto Shelry vira o rosto para o outro lado, envergonhada. Honestamente, não posso culpá-la por fazer isso, de jeito nenhum. Quer dizer, ela basicamente teve que administrar o remédio antiveneno com um método boca a boca, o que é uma fonte de constrangimento totalmente diferente daquela que vem de um beijo comum. Mas eu também queria fazer isso, e Shelry conseguiu fazer isso 2 vezes. Roxane murmurou em voz baixa, quase inaudível. A princípio, não entendi do que ela estava falando, mas depois me dei conta. Ela estava falando daquela vez em que Shelry ficou sem MP depois de fundir a espada de cobre da obstrução para mim como o primeiro item de sua carreira como mestra ferreira, e eu não tive outra escolha a não ser alimentá-la com um remédio de recuperação de MP pelo método boca a boca, pois, caso contrário, ela poderia ter se machucado em seu estado de depressão causado pelo déficit de MP. Então, se considerarmos isso como a primeira vez, acho que esta é realmente a segunda vez que fazemos algo assim. Quer beber um pouco de água enquanto fazemos uma pequena pausa? Acho que todos nós merecemos, então peguem seus copos. Claro! Pego uma pequena caneca na minha mochila e a encho com água usando meu feitiço parede de água. Roxane? Sim, mestre. Ainda estou um pouco dolorido daquela batalha anterior e não consigo me mover tanto quanto gostaria, então você pode me dar um pouco de água pelo método boca a boca? Perguntei a Roxane, e ela assentiu alegremente enquanto segurava seu copo de água perto do peito. Mais tarde, depois de deixarmos o labirinto, fui sozinho para a guilda dos aventureiros. O veneno desapareceu completamente do meu corpo, minha mente está cristalina e não há nenhuma sensação desconfortável atrapalhando meu funcionamento, então acho que isso mostra que essas pílulas medicinais realmente funcionam e não são apenas uma propaganda direcionada a aventureiros novatos que as compram das guildas em grandes quantidades apenas para descobrir que são bastante fracas, considerando tudo. Além disso, graças à habilidade absorção de HP de Durandal, recuperei completamente toda a minha saúde perdida, então estava completamente curado, tanto física quanto espiritualmente. Chegou a hora de retomar minha viagem para nos preparar para Palmask, então me teletransportei e visitei mais guildas de aventureiros em outras cidades. Hoje cheguei à cidade de Zabir. De acordo com o que Shelry disse, esta cidade supostamente está situada na fronteira do Império, e é daqui que iremos para Palmask em seguida, então fui até o quadro de avisos na guilda dos aventureiros de Zabir para comparar anúncios e posters com as notas que Shelry preparou para mim. Entretanto, nada do que foi escrito e postado em todo o quadro de mensagens parecia remotamente com as letras que deveriam formar a palavra Palmask. Com licença. Quero ir para Palmask daqui. Pode me dizer como posso fazer isso? Vamos a Palmask 3 vezes ao dia. De manhã, ao meio-dia e à noite. O preço é de 5 moedas de prata por pessoa. A transferência de manhã já partiu, então o próximo está marcado para o meio-dia, o que significa que ainda faltam 4 horas para ficar disponível. Perguntei a um dos aventureiros, que estava posicionado em um local onde normalmente ficavam todos os outros aventureiros responsáveis pelo teletransporte de outras guildas, e foi isso que ele me respondeu. No entanto,
Como não havia relógio na guilda dos aventureiros, seria difícil para mim dizer se era realmente manhã, meio-dia ou noite, e eu teria problemas se não houvesse ninguém lá fora para confirmar a hora a partir da posição do sol para mim. Então, como não havia mais nada para fazer ali, voltei para casa. E quando fiz isso, imediatamente saí para verificar a posição do sol no céu. Como Curatar ficava mais a oeste do que Zabir, o sol mal havia começado a emergir além do horizonte aqui, o que significa que era definitivamente mais cedo do que em Zabir. A julgar pela posição exata do sol, eu diria que deviam ser por volta das 6 da manhã aqui, e como o aventureiro da guilda dos aventureiros de Zabir me disse que faltavam 4 horas para o meio-dia, isso significa que em Zabir eram por volta das 8 horas, o que faria com que a diferença horária exata entre Curatar e Zabir fosse de aproximadamente 2 horas. Considerando que há uma diferença de fuso horário até mesmo entre Curatar e a cidade imperial, parece que a distância entre elas não é tão grande quanto eu pensava inicialmente, e também que pode ser um pouco mais ao norte ou ao sul em vez de ao leste. De qualquer forma, a diferença de 2 horas significa que eles estão provavelmente separados por cerca de 30 graus de longitude, o que corresponde a aproximadamente 1/12 da circunferência total do planeta, supondo que o planeta em que este mundo está localizado tem exatamente as mesmas características da Terra. Quanto ao custo de MP que precisei gastar para poder me deslocar de Zabir para Curatar, foi tão alto que o valor total do meu MP diminuiu consideravelmente. Se tanto foi gasto na viagem para uma cidade que ficava na fronteira do Império, então eu tenho que me perguntar se será possível viajar diretamente entre Curatar e Palmask nesse ritmo, porque honestamente, eu duvido muito. Mas, nesse caso, o que vai acontecer se ele acabar no meio do teletransporte? Ele vai para o valor negativo, resultando em uma reação mental ainda mais forte do que se simplesmente chegasse a zero? Mas se for assim, eu quero correr o risco e fazer isso mesmo assim, esperando que nada de muito ruim aconteça comigo? Não, definitivamente não. Algo assim teria sido uma aposta arriscada demais até para mim. Se minha quantidade atual de MP não for suficiente, então não será suficiente, e ponto final. Não há necessidade de infligir dano desnecessário a mim mesmo se eu puder simplesmente tentar encontrar outra maneira, se for possível. Ah, o senhor já voltou, mestre? Já cuidou de tudo o que queria fazer? Ou talvez tenha esquecido algo e voltou para pegar? Roxane falou comigo quando voltei para casa, sentindo-me mais do que um pouco deprimido e abatido. Não, eu não esqueci de nada, e não, infelizmente eu não consegui fazer nada do que eu queria fazer ainda, porque acontece que eu tenho que esperar mais 4 horas para fazer isso, então eu só voltei aqui para confirmar exatamente que horas são e esperar. 4 horas. Então eu te aviso quando esse tempo passar, então pode deixar isso comigo, mestre. Como esperado do relógio biológico da Roxane. Parece que sempre posso contar com ele, aconteça o que acontecer, e sou extremamente grato a ela, principalmente porque não consigo dizer a hora exata. Dito isso, não posso ter certeza absoluta se o relógio biológico dela também será o mais preciso do mundo, mas sinto que, neste momento, não há muitas alternativas que eu possa usar, então acho que isso terá que bastar por enquanto. Depois de tomar café da manhã, decidi visitar a guilda dos mercadores, já que não tinha nada melhor para fazer enquanto esperava o período de 4 horas passar. Enquanto estava lá, fui ver Luke, meu corretor na guilda, e comprei o cristal de habilidade da lagarta verde dele. Quando a compra foi finalizada, ele mais uma vez me ofereceu a avaliação do item no templo da guilda por uma pequena taxa, mas eu já havia usado minha habilidade de identificar nele com antecedência, assim como fiz com minha compra anterior, o cristal de habilidade da sereia, então já sabia que este cristal de habilidade da lagarta verde era genuíno e não falso, então, mais uma vez, optei por não verificá-lo no templo da guilda. Como eu estava dizendo, contanto que eu tenha meu próprio identificar, não preciso pagar a outros por algo que eu poderia muito bem estar fazendo eu mesmo. Quando voltei para a sala de espera da guilda dos mercadores, vindo do andar de cima, onde estava me encontrando com Luke, vi um rosto familiar de alguém que eu honestamente não esperava ver ali. Era Gozer, o líder da Ordem dos Cavaleiros do Ducado de Hearts, que também era um Ikemen excepcionalmente bonito. Mesmo sentado na sala de espera sem fazer nada em particular, ele ainda parecia alguém saído de uma pintura e,
como sempre, emitia uma aura avassaladora de autoridade que fazia todos ao seu redor parecerem pequenos e insignificantes em comparação a ele. E eu já mencionei que o cara é tão bonito que deveria ser considerado crime? Bem, eu sei que Roxane e Shelly serão 100% fiéis a mim porque eu sou o mestre delas, mas não quero que nenhuma delas veja esse cara nem esteja perto dele, porque se elas vissem que existem caras tão bonitos por aí, temo que isso poderia ter colocado algumas ideias estranhas em suas cabeças. Eu queria que minhas preocupações fossem infundadas e nada mais do que o efeito colateral da minha constante paranoia e inseguranças, mas de volta à Terra eu já vi que uma vez que caras bonitos e musculosos começam a andar com garotas, eles vão fazer com que elas alterem sua maneira de pensar e comportamento até que elas se deteriorem a tal ponto que até mesmo as garotas e mulheres mais inteligentes, calmas e controladas começariam a agir como pouco mais do que idiotas loucas por hormônios, sem cérebro que não serão capazes de juntar uma frase coerente enquanto um Shed-Pau de trovão ficar ao lado delas, e é por isso que eu sinceramente desejo tudo de pior e toda a miséria possível e imaginável para cada Ikemen, Shed e cara bonito que existe. Não me importo de estar me preocupando sem motivo, ou que pensar assim e nutrir um ressentimento tão forte em relação às pessoas que parecem melhores do que eu vá me fazer parecer um completo idiota. Mesmo que eu seja rotulado como um tolo ansioso, da mesma forma que ó povo de Kiki lamenta os céus. Eu simplesmente não consigo evitar de me preocupar sempre que caras bonitos, ou qualquer cara, começam a olhar para Roxane e Shelly. Elas são minhas escravas e jamais pensariam em me trair, ou pelo menos é o que eu gostaria de pensar, mas a história do meu velho mundo nos mostrou repetidamente que nada dura para sempre. Impérios podem cair por causa de um único homem ou mulher, pilares podem ser derrubados por uma única rachadura formada em sua base e sábios podem eventualmente ser desviados de seu caminho rumo à iluminação, então, naturalmente, os corações de Roxane e Shelly podem um dia acabar sendo influenciados por algum cara atraente, mas enquanto eu respirar, não permitirei que isso aconteça. Meu harém ainda não caiu, o pilar da minha determinação em proteger minhas garotas de qualquer babaca de queixo quadrado está firme, e não permitirei que elas ou eu sejamos enganados. E é exatamente por isso que posso declarar estas palavras com orgulho e convicção, que se danem os Ikemen e que se danem os Sheds. No que me diz respeito, eles podem simplesmente apodrecer numa vala e morrer. Sim, morram, garotos bonitos e rapazes de boa aparência. Vão morrer. Morram agora mesmo e não atormentem mais a nós, homens comuns e médios, com a presença insuportável de vocês. Ah, que coincidência! Você também está aqui para o leilão, Michio-sama? Porra! Ah, ótimo, isso sim é ótimo. Parece que o Gozer me notou. Só espero que não tenha sido por causa de todos os xingamentos que venho lançando contra ele todos os Ikemen do mundo na minha mente. Se possível, eu queria simplesmente ignorar esse cara e dar a ele o mínimo de atenção possível. Mas há algo no sorriso refrescante de Gozer e na maneira como ele se comporta que simplesmente não me permite ignorá-lo, mesmo se eu quisesse. Na verdade, não. Vim aqui hoje principalmente para resolver alguns assuntos relacionados a equipamentos. Entendo. Bem, essa é uma das coisas mais importantes que um verdadeiro aventureiro deve fazer, então eu elogio sua diligência. Sim, exceto pelo fato de que eu não sou um aventureiro de verdade, e não sei se algum dia serei um, então pegue esses seus lindos elogios e enfie na sua linda. E você, Lord Gozer? O que o traz aqui, até Curatar hoje? Dei um passo à frente para cobrir Shelly e Roxane, que me seguiam de perto. Eu queria cobrir Shelly principalmente, porque não queria que ela olhasse para aquele cara. Felizmente, Shelly não estava nem um pouco interessada nele, pois se afastou de nós para ler alguns livretos que pareciam ter chamado sua atenção. Ela parece estar mais interessada em livros do que em homens bonitos. Ótimo, isso é realmente muito bom. Uma atitude digna dos maiores elogios, Shelly. Como grande parte do trabalho do Duque inclui socialização, fui enviado aqui por ele hoje para adquirir alguns itens de presente. Itens. Presente? Assim como Gozer disse, socializar é uma parte importante do trabalho de um nobre, ou, como alguns provavelmente diriam, uma tarefa incômoda que faz parte da descrição de sua função, então,
se ele quiser presentear alguém com um item apropriado para alguém de sua atitude e posição social, é mais do que provável que ele o adquira em leilão, porque tenho certeza de que, para os nobres, presentear alguém com algo que precisa ser suficientemente raro ou único é a única opção. Pensando bem, os nobres têm sua própria cota de problemas para lidar, não é? Livrar-se dos labirintos em seus territórios e proteger as pessoas dos monstros é outra parte do trabalho dos nobres. Posso perguntar qual será a ocasião para a qual você terá que obter um item de presente? Claro que pode. Em breve será a data do casamento do terceiro príncipe imperial, e Sua Alteza pretende se mudar para sua própria casa logo após a cerimônia, então eu estava pensando em qual seria o presente mais apropriado para os recém-casados. Inicialmente, pensei que talvez um orbe da autodestruição fosse um bom presente para o filho que estava prestes a nascer? Ou talvez um elixir fosse melhor. E assim, acabei passando um bom tempo aqui pensando no que escolher, mas infelizmente sem sucesso até agora, já que tenho dificuldade em discernir qual seria o melhor presente possível para um jovem casal que está se mudando para sua nova casa. Então, esse terceiro príncipe quer se mudar para sua própria casa com a noiva, é? Em outras palavras, ele não quer eventualmente suceder ao trono, mas prefere ser totalmente independente? Não sei o quão administrável isso será, mas pelo menos posso respeitar o cara por rejeitar a saída fácil que lhe foi apresentada e, em vez disso, escolher tentar conquistar seu destino com as próprias mãos. O terceiro príncipe imperial, hein? Eu não o conheço pessoalmente, e duvido que algum dia o conhecerei, mas, no geral, ele parece ser um cara legal, e talvez isso prove que nem todos os membros da realeza ou da nobreza são completos babacas e idiotas. Mas, mesmo assim, parece que você está numa situação bem difícil. Parece mesmo que sim. Você não estaria de posse de algo que pudesse ser usado como um item de presente, estaria, Michio-sama? Não. Infelizmente, não possuo nenhum item desse tipo. E, sinceramente, por que eu estaria? Não tenho motivo para possuir tais itens, porque estou muito ocupado provendo condições de vida decentes para mim e minhas escravas, então nunca me passou pela cabeça ter itens que pudessem ser dados de presente a outras pessoas. Bem, escolher presentes leva tempo, e esses dois não são os únicos que eu estava considerando. Aliás, se por acaso você tiver algumas flores de clematis, eu as compraria de você com prazer, por uma compensação adequada, é claro. Flores de clematis. Uma escolha de flores bastante peculiar para presentear os noivos, mas enfim, não é como se eu soubesse de algo melhor, já que não sou florista e não conheço o simbolismo de cada flor do mundo. Não entendo muito de dar presentes, mas se você está procurando que tal um espelho Palmask? Claro, pode não ser um presente muito prático, mas pelo menos vai ficar bem bonito pendurado na parede da nova casa do príncipe, não é? Shelly foi quem me disse que é um presente popular entre os nobres, e foi por isso que sugeri a ele, mas o rumo que a conversa tomou depois disso me surpreendeu muito. Pelo que ouvi dizer, os nobres do leste os usam com frequência, mas aqui no norte, dificilmente temos a chance de obtê-los, já que uma jornada para Palmask a partir desses territórios seria longa e difícil. Entendo. Isso é compreensível. Eles não estão usando os espelhos Palmask aqui porque não conseguem colocar suas mãos neles, mas aposto meu braço direito que, se pudessem, tal coisa poderia definitivamente ser usada como um item de presente da mais alta qualidade. Por que, quero dizer, por que não seria assim? No mínimo, sei que teria feito algo assim sem pensar duas vezes se fosse um nobre ou membro da realeza, e teria feito, então isso é mais um motivo para eu acreditar que outros também teriam feito. Normalmente, teríamos a chance de obtê-lo na cidade imperial, já que eles são sempre usados em cerimônias de casamento de figuras importantes, mas desta vez já tentamos e não sobrou nenhum na capital, e não tenho certeza se conseguiremos obtê-lo de Palmask a tempo desta vez. A menos que você consiga obtê-lo em outro lugar e por um preço razoável? Bem, não posso prometer nada, mas posso dizer que posso ter uma ideia. Bem, se você puder obtê-lo em outro lugar, com certeza gostaríamos de comprá-lo de você. Se conseguir, pode entregá-lo diretamente ao castelo do Duque em Bod.
Não tenho certeza se posso ir diretamente para Palmask, mas definitivamente posso ir para Zabir, no mínimo. E como Zabir deve ser a cidade mais próxima de Palmask, será que conseguirei adquirir um espelho Palmask de lá por um preço mais barato do que o normal? Alternativamente, posso sempre descansar em Zabir para recuperar o MP que será gasto e depois ir para Palmask. Certo, então, vou ver o que posso fazer sobre isso. Maravilhoso. Parece que vou ficar em dívida com você mais uma vez. Se você realmente vai tentar obter o espelho Palmask para nós, então quero que fique com isso. Gozer então me entregou um pequeno item que parecia um emblema com um brasão gravado nele. O que é isso? O emblema do Ducado de Hearts. Se você mostrá-lo aos guardas ou servos do castelo, o Duque e eu seremos imediatamente informados de sua chegada. Um conselho, porém. Por favor, certifique-se de não usá-lo indevidamente, porque se o fizer, seremos forçados a acusá-lo do crime de abuso de autoridade do Duque. Examinei atentamente o emblema, aplicado a um pedaço de tecido de boa qualidade. Tudo nele indicava que se tratava de propriedade de alguém pertencente aos escalões mais altos da sociedade. Não consigo discernir se era tecido ou bordado, mas, independentemente disso, parece algo especialmente difícil de fazer, quanto mais de criar uma falsificação. Talvez seja esse o motivo pelo qual Gozer se dispôs a me entregá-lo tão facilmente. Porque ele sabia que, mesmo que eu tentasse criar uma cópia deste emblema, minhas tentativas seriam em vão. Ao mesmo tempo, devo tratá-lo como uma espécie de carta de apresentação? Porque, se estamos tratando isso como uma carta de apresentação, isso significaria que recebi mais uma carta de apresentação, o que totaliza 2 cartas de apresentação em um curto espaço de tempo. Uma de Alan, o mercador de escravos, que deve me permitir fazer negócios com um mercador de escravos situado na cidade imperial, e agora esta de Gozer, que me permitirá entrar no castelo em Bod, a capital do Ducado de Hearts, para que eu possa entregar o espelho Palmask depois de obtê-lo. Oh boy, estou definitivamente em alta quando se trata dessas coisas. O que é isso, uma época de distribuir cartas de apresentação a torto e a direito? Se sim, por que ninguém me avisou? Se eu soubesse que conseguiria promoções tão vantajosas, teria me preparado um pouquinho mais. Desculpe-me por fazê-lo esperar, Gozer-sama. Tive que resolver um negócio com outro visitante primeiro. Enquanto eu guardava o emblema de volta na mochila, ouvi alguém chamando Gozer atrás de mim. Era Luke, o corretor de quem eu tinha acabado de comprar o cristal de habilidade da lagarta verde. Ao dizer outro visitante, acredito que você estava falando de mim, certo? Comentei meio brincando. Ah, então vocês dois se conhecem? Quando me virei, Luke, o corretor, e Gozer pareceram surpresos, embora cada um por um motivo bem diferente. Então, a pessoa por quem Gozer estava esperando aqui na sala de espera deve ter sido Luke. Imagino que isso não deva ser tão surpreendente, já que não é incomum que nobres participem dos leilões organizados pela Guilda dos Mercadores por meio de corretores intermediários, assim como o resto de nós, pessoas comuns, fazemos. E já que ele conhece Luke, imagino que isso signifique que Luke deve ter alguma conexão com o Ducado de Hearts. Acho que sim. É mesmo? Então, por favor, desculpe a minha intromissão. Gozer então partiu com seus 2 subordinados, que acompanhavam Luke. Eles também eram elfos, e de uma variedade especialmente bonita. Malditos sejam, bonitões! Malditos sejam todos vocês, sério. Suspiro. Todos os elfos são tão bonitos quanto esses caras. Parece que sim. Roxane respondeu ao meu comentário cansado sem nenhuma expressão específica no rosto e falando de forma incrivelmente prática. Pelo visto, ela não estava nem um pouco interessada neles, o que me deixou aliviado. A última coisa que eu quero na minha vida é Roxane sendo netorariada por um bicha élfico bonitinho. Um elfo e um corretor, que combinação perfeita. Ah, não. Shelly parece estar interessada neles. O que devo fazer? Devo começar a me preocupar?
Ou talvez tentar convencê-la de que nada de bom virá do seu interesse por elfos e Kemen, ou talvez eu devesse usar minha carta de mestre e proibi-la de se associar a qualquer homem élfico? Por enquanto, talvez eu devesse tentar perguntar a ela o que exatamente ela quis dizer com as palavras, combinação perfeita. Combinação perfeita? Sim, pode-se até dizer que eles foram feitos um para o outro. Tanto com elfos quanto com corretores, você nunca sabe o que eles realmente pensam por trás daqueles rostos mascarados, e é por isso que a maioria das outras raças tende a desconfiar deles, e eu definitivamente entendo por quê. Porque sempre que olho para um deles, sempre tenho uma sensação incômoda e desagradável que nunca consigo expressar em palavras o suficiente. Ah, é mesmo? Quando ainda éramos crianças, todos na minha aldeia sempre diziam a nós, jovens, que os elfos não eram confiáveis e que deveríamos ter cuidado com eles se encontrássemos alguém da sua espécie. Então, aparentemente, o bom e velho clichê fantasioso de anões que não se dão muito bem com elfos também está bem vivo e ativo neste mundo, não é? Bem, eles podem ter relações hostis o quanto quiserem, tanto quanto eu me importo, contanto que deixem Roxane e Shelry em paz. Dito isso, estou muito satisfeito com o fato de Shelry se interessar tanto por elfos quanto se interessaria por uma pilha de neve suja e restante do inverno passado, e isso parece não ser apenas uma preferência pessoal dela, mas também uma questão racial. No entanto, a questão que ainda está bastante envolta em mistério é por que ela detesta corretores intermediários. Além disso, me pergunto o que ela teria feito se encontrasse um corretor élfico. Então, conhecer um corretor ou um elfo está absolutamente fora de questão para você, Shelry? Não, não necessariamente. Mesmo que sejam elfos e não sejam confiáveis, eu sei que nem todo elfo por aí é um elfo ruim, e que é importante conhecê-los primeiro antes de tirar conclusões precipitadas ou fazer julgamentos precipitados. Bom, então mesmo quando se trata dessas coisas, Shelry está tentando se comportar de maneira racional, e sua desconfiança nos elfos não é algo incondicional ditado pelo ódio racial e racismo profundamente enraizados entre anões e elfos, então não deve haver problemas decorrentes disso no futuro. Tudo bem, vamos voltar para casa então? Ainda temos um pouco mais de 3 horas pela frente, então acho que podemos ir para Vale e ainda chegar a tempo. Roxane me contou isso enquanto eu me preparava para voltar para casa. O relógio biológico dela parece ser bem confiável. Shelry preparando outro lote de equipamentos, nós tomando café da manhã, nos encontrando com Luke para que eu comprasse um cristal de habilidade da Lagarta Verde e encontrando Gozer na sala de espera da Guilda dos Mercadores. Será que tudo isso levou apenas 1 hora? De alguma forma, acho bem difícil de acreditar. Como a própria Roxane sugeriu, fomos ao labirinto de Vale por um tempo e, enquanto examinávamos o assunto, perguntei a Shelry sobre uma coisa que não entendi da minha conversa com Gozer, então esperava que ela esclarecesse um pouco o assunto. Shelry, você pode me dizer o que exatamente é o orbe da autodestruição? Simplificando, é um item que permite ao usuário realizar um ataque suicida. Um ataque suicida? Parece bem assustador. Se você usar o orbe da autodestruição, infligirá dano massivo ao seu oponente em troca da sua própria vida. Ele está sendo anunciado como um método perfeito de autodefesa quando todo o resto falha e você não quer simplesmente permitir que monstros dos labirintos o matem sem lutar, mas não ouvi falar de muitas pessoas que realmente o utilizam. Bem, eu definitivamente posso entender o porquê. Afinal, mesmo que seja para ser usado como uma arma de último recurso, acho que todos concordaremos que você teria que ser um tipo muito especial de louco para realmente querer usar algo que eliminaria todos os seus inimigos, mas acabaria matando você no processo. E como exatamente esse item funciona? O ataque que ele desencadeia, quero dizer. Quando se trata do orbe da autodestruição e como ele funciona, ele parece causar uma enorme explosão que acaba destruindo o usuário e tudo ao seu redor, deixando apenas manchas de sangue no chão e nas paredes. Nossa, isso parece um item bem assustador, então eu definitivamente não quero ter nada a ver com isso, e nem pensar no que teria acontecido se alguém usasse uma ferramenta tão perigosa de forma incorreta ou irresponsável. A melhor coisa que você pode fazer quando se depara com algo assim é simplesmente deixar para lá e não tocar. Seria um problema a menos para você e todos ao seu redor se preocuparem.
Então deve ter sido isso que um dos bandidos que atacaram a loja de escravos em Veio usou quando o mestre o encontrou morto em um daqueles quartos no primeiro andar, certo? Ele até parecia muito com o que Shelry estava descrevendo em relação à quantidade de sangue restante dele. Roxane comentou ao ouvir a minha conversa com Shelry. Sim, ela está falando daquele cara que encontrei em uma das salas do primeiro andar da loja de escravos do Alan San, aquele que derrotei usando a habilidade troca equivalente do repertório da seção feitiços bônus das minhas habilidades bônus. Quando usei essa habilidade nele, não sobrou nada além daquela mancha de sangue nas paredes e no chão da sala. E, aparentemente, o uso do orbe da autodestruição teria tido praticamente o mesmo efeito. Droga! Claro, naquela noite na loja de escravos, não foi o bandido que usou o orbe da autodestruição, mas sim o resultado do meu uso de troca equivalente, mas acho que, da perspectiva de alguém que não estava lá o tempo todo e não viu tudo acontecer, a diferença entre um e outro provavelmente seria praticamente indistinguível. Naquela época, quando vi pela primeira vez o que aconteceu com aquele pobre coitado quando o feitiço o atingiu, disse a mim mesmo que não deveria usá-lo, mas com a situação atual, acho que posso começar a usar esse feitiço novamente e enganar tanto o sistema quanto aqueles ao meu redor, dizendo que o tal inimigo usou o orbe da autodestruição. Existem restrições ou limitações sobre como o orbe da autodestruição pode funcionar? Na verdade não, mas há alguns rumores curiosos sobre isso. Rumores? Que tipo de rumores? 1. Por exemplo, aqueles que dizem que adultos têm 100% de chance de morrer sempre que o usam, mas, ao mesmo tempo, acreditam firmemente que, se uma criança de 3 anos ou menos usar um item tão destrutivo, há uma grande chance de a habilidade não ser ativada. Quanto mais nova a criança, maior a probabilidade de o orbe da autodestruição falhar na ativação, e disse que o efeito falha automaticamente sempre que uma criança com menos de 3 anos de idade. Quando o efeito do orbe da autodestruição falha na ativação correta, ainda haverá uma explosão poderosa, mas essa só causará dano aos monstros ao redor do conjurador, sem tirar suas vidas em troca. E se a criança que usou este orbe da autodestruição com falha sobreviver ao encontro, ela terá a garantia de obter a classe de mago. Shelry continuou a explicar. Ouvi dizer que eles tinham que consumir algum tipo de remédio durante a infância para adquirir a classe de mago. Será que esse remédio é, na verdade, o orbe da autodestruição? E pelo que Roxane me contou, este é um presente popular dado a recém-nascidos, mas, honestamente, não há a mínima chance de eu considerar uma bomba suicida literal como um bom presente, nem para um recém-nascido, nem para qualquer outra pessoa. Além disso, se isso faz com que o usuário literalmente exploda até que não reste nada além de uma mancha de sangue úmido, então eu acho que isso é realmente como minha troca equivalente, embora os princípios nos quais essa habilidade e orbe da autodestruição operam sejam um pouco diferentes. Troca equivalente funciona trocando seu próprio MP com o HP do inimigo, mas se eu entendi corretamente, então o orbe da autodestruição funciona sacrificando todo o HP do usuário para infligir dano a todos e tudo ao seu redor, e se eu fosse arriscar um palpite, então eu diria que a quantidade de dano causado é proporcional à quantidade de HP que o usuário tinha no momento da ativação do item. Eu obtive a classe de mago para mim justamente porque usei troca equivalente naquele bandido durante o ataque à loja de escravos de Alan San. Então se é possível se tornar um mago usando troca equivalente, então deve ser possível também obter a classe mago usando o orbe da autodestruição. Se você tiver a sorte de sobreviver à explosão, claro, e as crianças parecem estar usando esse método porque quanto mais novas, maior a chance de não morrerem na explosão que certamente mataria um adulto normal. E é por isso que as crianças neste mundo podem se tornar magos desde muito jovens. Agora, eu me pergunto se isso é um recurso intencional colocado no jogo pelos desenvolvedores, ou é mais provável que seja um bug que eles de alguma forma esqueceram ou tiveram preguiça de remover, pensando que nada aconteceria se simplesmente deixassem como está. Além disso, as pessoas neste mundo parecem estar profundamente obcecadas e estranhamente desesperadas em conseguir a classe de mago o mais rápido possível, o que parece meio contraproducente para mim se a maioria dos métodos comuns usados para obtê-lo forem aqueles que ameaçam a vida. E que tal um elixir? É um remédio que pode ser considerado o melhor tipo de panaceia disponível atualmente, uma poção de cura da mais alta qualidade com a qual nenhuma outra pomada ou remédio de cura pode se comparar. Quando ingerido,
cura imediatamente quaisquer ferimentos, alivia a fadiga e remove quaisquer estados negativos que tenham sido infligidos a você. Nossa, isso realmente parece algo que você gostaria de ter com você o tempo todo, não importa as circunstâncias. Tem mais uma coisa que o Gozer disse que compraria de mim se eu tivesse. Era. Qual era o nome daquela coisa? Flores de clematis, eu acho? Sim, o que ele mencionou eram definitivamente flores de clematis. Ah, tá. E por que ele queria que eu desse essas flores para ele? Ele quer fazer um buquê de flores para o terceiro príncipe imperial e sua noiva com elas por causa do seu significado simbólico ou algo assim? Não acredito que essas fossem as intenções dele. Ele estava perguntando sobre flores de clematis, provavelmente porque elas são a matéria-prima com a qual o elixir é feito. Flores de clematis, hein? Resumindo, esse é outro item de luxo usado como presente entre nobres e realeza, e o Gozer estava me perguntando sobre isso porque ele estava disposto a me pagar por elas se eu tivesse algumas comigo, para que ele pudesse usar essas flores para encomendar um elixir para ele. Entendo. Obrigado por me esclarecer. Depois de conversar com Shelry sobre todos os itens que Gozer estava me perguntando, continuamos nossa jornada pelo labirinto. Também poderíamos voltar para casa e esperar lá para que eu pudesse usar a sombra da nossa casa para contar a passagem do tempo, em vez de confiar no relógio interno de Roxane, mas eu não estava com humor para ficar sentado sem fazer nada. Enquanto eu tiver a chance de passar meu tempo de forma ativa, possivelmente ganhando mais dinheiro e coletando mais itens dropados no processo, escolherei essa opção em qualquer dia da semana e não quero perder a próxima chance de ir desabir para Palmask, já que temos apenas 3 chances de fazer isso por dia e eu já perdi a oportunidade de ir lá de manhã, o que significa que só tenho 2 tentativas restantes. Mestre, está na hora de partirmos. Roxane disse isso quando eu eliminei um coelho lento com minha classe de cozinheiro ativada. E já que estou falando nisso, preciso me perguntar. A habilidade de cozinheiro está aumentando as chances de inimigos droparem itens raros, mas essa chance aumenta quanto mais níveis a classe em si ganha, ou permanece a mesma independentemente do que aconteça? Porque não sei se é só minha imaginação ou se é real, mas acho que os coelhos lentos têm dropados mais carne de coelho ultimamente. O quê? Já está na hora? Passou surpreendentemente rápido. Sim, já se passaram cerca de 3 horas desde que chegamos ao labirinto. Shelry diz exatamente a mesma coisa, então parece que o projeto de lei para voltar para casa foi aprovado por uma maioria de 2/3. No entanto, vamos caçar mais um grupo de inimigos antes de irmos? Ok, mas só se for só mais um grupo, certo, mestre? Sim, claro. Pois bem, acho que vou te incomodar mais uma vez, seguindo meus caprichos. Equipei-me com Durandal novamente e disse a Roxane para procurar outro grupo de monstros, e ela rapidamente encontrou aquele que consistia inteiramente de coelhos lentos, então tive uma facilidade excepcional para recuperar todo o MP que gastei nas últimas 3 horas, e uma vez resolvido isso, fui para a guilda dos aventureiros de Zabir diretamente do labirinto de Veio. Embora não completamente, meu MP diminuiu após esta viagem a ponto de eu poder perceber e sentir claramente. Para ser ainda mais específico, diminuíram mais do que pela manhã, então, antes de voltarmos, definitivamente me faria bem passar por um labirinto primeiro para que eu pudesse me recuperar. Na volta, é melhor eu ir primeiro ao labirinto para recuperar meu MP, e só depois voltar para casa para eliminar completamente o risco de ficar sem MP. Levar Roxane comigo para a viagem desta vez foi definitivamente a ideia certa. Não, pensando bem, não tenho muita certeza disso, mas pelo menos agora sei porque meu MP diminuiu mais do que de manhã. É porque Curatar ficava mais longe de Zabir do que Veio e seu labirinto, então, de certa forma, acho que se pode dizer que é um pouco semelhante a um avião a jato. Por que um avião a jato? Você pergunta. Porque ele viaja pelo ar mais devagar ou mais rápido, dependendo do fluxo de ar e das correntes que encontraria ao longo do caminho. Portanto, nesse sentido, estar me teletransportando para leste ou oeste não deveria aumentar ou diminuir a taxa de consumo do meu MP.
Com tudo isso em mente, acho que é seguro dizer que a taxa de consumo de MP provavelmente depende do número de pessoas que estão realmente passando pelo portal que você criou, e posso dizer a diferença exatamente porque já percorri a mesma distância antes, teleportando sozinho. Então, se o número de pessoas teleportando junto com você realmente aumenta a quantidade de MP que precisa ser estendida para viajar de um ponto a outro, então trazer Roxane e Shelly comigo nessa jornada foi, na verdade, uma péssima decisão da minha parte. Ah, bem, o que você pode fazer? Elas já estão aqui comigo, então não é como se eu fosse mandá-las embora agora, certo? Isso teria sido uma baita atitude da minha parte, então, em vez disso, simplesmente me aproximei do mesmo aventureiro que estava no mesmo lugar de algumas horas atrás e perguntei: será que eu poderia ir para Palmasque agora? Espero não ter chegado tarde de novo? Ah, você é aquele rapaz de antes. Não se preocupe, você conseguiu chegar a tempo desta vez. E vejo que você também trouxe companhia, já que agora são 3. Você está com sorte, porque, além de você, não parece haver mais ninguém que queira ir para Palmasque a esta hora, pelo menos não ainda. Agora ouça com atenção, o sino anunciando a chegada do meio-dia vai soar a qualquer momento, e partiremos para Palmasque quando o sino parar de tocar. Somos 3 pessoas, enquanto um grupo completo pode ter até 6, então, como o cara disse, definitivamente estamos com sorte, pois se contarmos quem vai iniciar o processo de teletransporte, até 6 pessoas poderão viajar para Palmasque de uma vez. Se tivéssemos o azar de haver outras pessoas querendo ir para lá também a essa hora, teríamos que cancelar a viagem e esperar até a noite, torcendo para que não houvesse mais ninguém querendo ir, ou eu teria que deixar Roxane, Shelly ou as 2 para trás. Mas agora que somos 4 no total, significa que mais 2 pessoas podem se juntar a nós sem problemas. Eu me pergunto o que eles estão fazendo se houver mais de 6 pessoas querendo ir para Palmasque em qualquer janela de oportunidade, digamos. 12 pessoas, por exemplo. Se isso acontecer, eles farão 2 viagens de ida e volta entre Zabir e Palmasque, ou levarão apenas 5 pessoas e mandarão o resto embora e esperarão a próxima janela disponível para teletransporte? Provavelmente não, porque isso seria completamente rude, incrivelmente antiprofissional e ruim para os negócios da Guilda dos Aventureiros como um todo, mas isso não importa por enquanto, porque eles não vão ter tantos problemas conosco. Se realmente forem apenas 5 pessoas em uma rodada de teletransporte, então não haverá problema. Por quê? É verdade que vim aqui com os membros do meu grupo, mas elas vão ficar aqui. Serei eu quem viajará para Palmasque. Foi o que combinamos enquanto caminhávamos para a sala segura no labirinto de Veio. Como a taxa de transporte para uma pessoa é de 5 moedas de prata, eu teria que pagar 15 moedas de prata só para nós 3 irmos até Palmasque, e como não temos ideia de quanto o espelho de Palmasque vai nos custar, seria melhor economizar o máximo possível para comprá-lo. Portanto, serei eu quem cuidará de tudo enquanto Roxane e Shelly estarão me esperando aqui. Muito bem, como você desejar. Depois disso, dissolvi meu grupo enquanto confirmava com Roxane e Shelly que elas eram livres para passar o tempo como bem entendessem, contanto que não se afastassem muito do prédio da guilda. Ambas assentiram, e então Shelly caminhou até o quadro de mensagens da guilda para ler todos os anúncios e cartazes que estavam ali. Ainda bem que ela é uma intelectual que gosta de ler todos os cartazes ou livros que por acaso chegam ao seu alcance, porque, no mínimo, isso significa que, ao contrário de Roxane, ela terá algo para se manter ocupada e passar o tempo. E então o sino sinalizando a chegada do meio-dia finalmente tocou. Aqueles que querem ir para Palmasque, por favor, reúnam-se aqui. O custo do teletransporte é de 5 moedas de prata por pessoa. Paguei a taxa de transporte das 5 moedas de prata e depois elas irão comigo para Palmasque. Bem-vindos à cidade de Palmasque. Aqui nesta cidade, todos os edifícios, exceto da Guilda dos Aventureiros, são feitos com cimento escudo como principal material de construção, então o único destino em toda a cidade onde é possível usar caminhante de campo é a Guilda dos Aventureiros. Assim que terminamos o processo de teletransporte, fomos abordados por um aventureiro da Guilda dos Aventureiros de Palmasque, que começou a nos dar todo tipo de instruções.
Para ser sincero, não era isso que eu esperava ouvir, já que era literalmente a primeira coisa que eu ouvia depois de chegar aqui, mas sem muita alternativa, não tive escolha a não ser ouvir o que esse cara tinha a dizer. Avisamos que, ao entrar na cidade a partir da Guilda dos Aventureiros, você precisará apresentar seu cartão de inteligência para uma inspeção pela Ordem dos Cavaleiros, que serve diretamente ao Conselho Municipal de Palmasque. Durante a inspeção do cartão de inteligência, você também deverá pagar a taxa de entrada na cidade, que é uma moeda de prata. Palmasque é uma cidade onde qualquer pessoa pode entrar livremente, mas é proibido levar qualquer morador para fora dos muros da cidade. Caso encontre algum indivíduo que expresse o desejo de deixar a cidade, você deve denunciá-lo imediatamente aos membros da Ordem dos Cavaleiros, sob o Conselho Municipal, e lembre-se de que ajudar tais indivíduos a atingir seu objetivo de deixar a cidade será tratado como uma grave violação da lei da cidade de Palmasque e será punido de acordo. Enquanto estiver em Palmasque, você poderá comprar produtos e itens locais, bem como vender os itens que possui aos comerciantes da cidade, mas lembre-se de que precisará apenas de moedas de cobre para isso. A explicação sobre o que podemos e não podemos fazer em Palmasque foi bem longa e cheia de palavras pomposas, e esse aventureiro só falava sem parar, e parecia que não ia ficar quieto tão cedo. Eu sei que esse é o trabalho dele e que ele tem que nos dar todas as regras para garantir que ninguém que vem aqui cause problemas para as autoridades locais, mas, porra, vamos lá. Tem que haver um jeito de nos dar todas as regras de uma forma muito mais aceitável do que através dessa diarreia que está saindo dele agora, o que me faz parecer insuportável e me lembra de todos esses diálogos de NPCs que existem só para te dar explicações e informações, o que eu sempre odiei. De qualquer forma, agora que adquiri um ponto de teletransporte na Guilda dos Aventureiros de Palmasque, voltei de lá para a Guilda dos Aventureiros em Zabir sozinho. Normalmente, eles provavelmente teriam começado a reunir o próximo grupo de clientes que queriam ir para Palmasque para que pudessem levar todos para lá, mas o aventureiro que era responsável por me levar para Palmasque não estava fazendo nada disso, porque agora que a janela do meio-dia para o transporte para Palmasque havia acabado, ele aparentemente tirou uma merecida folga. Uma pausa onde ele provavelmente vai ficar só preguiçosamente sem fazer nada além de beber cerveja na taverna até chegar a hora do teletransporte noturno, mas isso na verdade funciona a meu favor aqui, porque se ele me visse voltando de Palmasque tão cedo, literalmente momentos depois de eu ter chegado lá, ele poderia começar a ficar desconfiado e fazer um monte de perguntas que eu não me sentiria confortável em responder, então agora que ele não está em lugar nenhum, seria melhor para mim descobrir tudo o que preciso saber e então cair fora daqui. Quanto ao meu MP, ele diminuiu tanto que eu pude sentir claramente, pois notei que meu humor piorou um pouco. Zabir é mais perto de Palmasque do que de Curatar, mas mesmo assim, mover-se entre Palmasque e Curatar via Zabir ainda parece uma tarefa bastante desafiadora e problemática. No entanto, mover-se diretamente entre Palmasque e Curatar será ainda mais problemático, já que preciso levar em conta não apenas a mim mesmo, mas todo o meu grupo. Quando voltei para a Guilda dos Aventureiros de Zabir, Roxane e Shelry imediatamente se aproximaram de mim e me deram as boas-vindas. Eu as adicionei de volta ao meu grupo. Então, esperei até que alguém que parecia um aventureiro finalmente saísse de um dos portais que se abriam na parede da guilda. Parecia que ele estava sozinho, o que significa que não havia nenhum aventureiro vindo de Palmasque para Zabir com ele. Eu tinha uma pergunta para fazer a ele, então me aproximei imediatamente. Com licença, senhor. Sim. O que foi? Sinto muito incomodá-lo, mas você sabe quanto custa um espelho Palmasque? Fiz minha pergunta esperando que a resposta não fosse me derrubar literalmente. Um espelho Palmasque? Depende do tamanho. Qual o tamanho que você procura? Mais ou menos isso, eu diria. Então usei as duas mãos para mostrar a ele o tamanho que eu estava pensando. Do topo da minha cabeça até ao meu peito. Afinal, será uma compra cara? Como eu disse, o preço exato depende do tamanho, mas quando se trata dos espelhos Palmasque, a maioria dos que estão à venda são aqueles com decorações caras feitas com joias adicionadas, e isso é o que pode realmente aumentar o preço do produto final. Quanto aos menores,
Existem espelhos de mão feitos para funcionar como pingentes, mas como a maioria dos artesãos tende a criá-los em prata ou ouro, prepare-se para pagar por um espelho desses com moedas de ouro. O aventureiro me respondeu, compartilhando o que sabia sobre os preços dos espelhos Palmasque. Quanto aos espelhos decorados, confesso que não sei como são, porque na Terra eu só vi os comuns. Mas se eles devem ser decorados com pedras preciosas, então eles têm que ser decorados na borda externa, porque se as decorações fossem colocadas na superfície do próprio espelho, isso tornaria extraordinariamente difícil usá-los para o propósito pretendido. E se as decorações forem colocadas na moldura do espelho, então eu acho que essa moldura tem que ser feita de pelo menos prata ou ouro, assim como o aventureiro mencionou. Em Palmasque, o negócio de criar espelhos tem que consistir não apenas nos artesãos de vidro trabalhando na criação do espelho real que irá refletir a imagem de quem olha para eles, mas também deve consistir nos artesãos sabendo muito bem o que fazer e onde colocar as joias que serão usadas para decoração, a fim de aumentar o valor do produto acabado, a fim de levar seu preço ao mais alto grau possível. E para realizar algo assim, você definitivamente precisaria não apenas dos próprios fabricantes de espelhos, mas também da ajuda de metalúrgicos e joalheiros, e todos eles teriam que ser altamente treinados em suas respectivas áreas. Será que este mundo nunca ouviu falar de livre concorrência? Ou talvez seja um conceito moderno demais para eles sequer entenderem? Peguei Roxane e Shelry e me afastei para um dos cantos do prédio da guilda para que pudéssemos conversar de uma maneira um pouco mais privada. Shelry, abra sua caixa de itens. Claro, mestre. Pedi a Shelry que abrisse a caixa de itens para mim e, em seguida, entreguei a ela algumas moedas de prata. Uma coluna inteira, com 10 itens, estava reservada exclusivamente para as pílulas antiveneno, o que significa que ela ainda teria 9 colunas, com 10 itens, livres. Então, entreguei a Roxane e Shelry uma moeda de prata que elas precisariam para pagar a taxa de entrada na cidade. Além disso, enchi a caixa de itens da Shelry com uma quantidade generosa de moedas de prata e algumas moedas de ouro. Eu poderia ter dado a ela 10 moedas de ouro, pois essa é a quantidade máxima que caberia em sua caixa de itens atual, mas, para ser sincero, hesitei em dar a ela uma fortuna tão pequena, já que ela provavelmente não precisaria de tanto para o que eu ia pedir em um momento. Vamos para Palmasque agora, e você vai comprar 2 espelhos lá, o dinheiro que eu te dei deve ser suficiente. 2 espelhos, mestre? Shelry perguntou enquanto inclinava a cabeça para o lado, sem saber como reagir ao que eu acabará de lhe dizer. Sim, 2 espelhos, um para o Gozer e outro para nós usarmos em casa. E como você e a Roxane serão as principais usuárias desse espelho, certifiquem-se de escolher aquele que vocês duas vão gostar. Não compre nada decorado ou ornamental, apenas um espelho Palmasque comum, e o preço não deve ultrapassar o que acabei de dar. Caso não seja suficiente para os 2 espelhos iguais, comprem um grande para o Gozer e um pequeno, tipo pingente, para nós. A taxa de entrada na cidade que vocês terão que pagar será de uma moeda de prata. Você não vai conosco fazer isso, mestre? Sim, acho que você pode dizer isso. Roxane me perguntou em tom de dúvida, ao que escolhi responder com algumas palavras vagas e não especificadas. Mas é assim que tem que ser. Como não sou um aventureiro, provavelmente não conseguirei entrar em Palmasque pela guilda dos aventureiros de Palmasque, pois não passaria pela inspeção do cartão de inteligência. E se os cavaleiros, que supostamente pertencem à Ordem dos Cavaleiros, que responde diretamente ao conselho da cidade, descobrissem que um explorador está usando a parede da guilda dos aventureiros para viajar por algum motivo bizarro, o interrogatório a que eu seria submetido seria interminável, ou talvez o destino tivesse coisas ainda piores reservadas para mim. Portanto, vou confiar a missão de comprar os espelhos às 2. Tem certeza de que quer que eu lide com uma quantia tão grande de dinheiro, mestre? Quer dizer, você me deu tantas moedas de ouro? Tudo vai ficar bem, Shelry. Confio plenamente em você, então não tenho problemas com isso. Shelry tinha razão. Em circunstâncias normais, eu jamais teria lhe dado uma quantia tão grande de dinheiro, mas desta vez, porém, sinto como se o destino tivesse me forçado a agir e me deixado sem outra escolha. No entanto,
Se eu fosse o tipo de pessoa que tivesse escolhido continuar a viver de acordo com a regra de nunca gastar moedas de ouro em compras, então minha própria mesquinharia com dinheiro teria me impedido de comprar boas armas e peças de armadura. Sim, mestre. Entendo. Agora, quanto tempo isso deve levar? Que tal 1 hora? Parece tempo mais do que suficiente. A menos, é claro, que você não consiga encontrar nenhum espelho que se encaixe nos critérios que eu lhe dei. Se isso acontecer, certifique-se de voltar ao prédio da Guilda dos Aventureiros imediatamente. Como me certificarei de não dissolver nosso grupo pela próxima hora, saberei imediatamente quando você voltar. Não posso ficar na Guilda dos Aventureiros de Palmasque por muito tempo, ou posso começar a parecer suspeito, então é melhor eu estar em outro lugar que não seja aqui, e rápido, de preferência para algum lugar onde eu possa passar o tempo ativamente, porque mesmo que seja só 1 hora, eu definitivamente morreria de tédio se ficasse sentado sem fazer absolutamente nada. Só preciso encontrar algo para fazer para me manter ocupado por tempo suficiente para Shelly terminar sua tarefa, e quando ela terminar e voltar para a Guilda dos Aventureiros de Palmasque, eu definitivamente saberei, já que, como um líder de grupo que estabeleceu seu próprio grupo, uma das funções de configurações de grupo me permite saber a localização geral de qualquer um dos membros do grupo em que eu vou focar minha atenção. Eu nos teletransportei através da parede da Guilda dos Aventureiros de Zabir para a Guilda dos Aventureiros de Palmasque, e como resultado meu MP realmente entrou na zona vermelha, diminuindo mais do que quando retornei de Palmasque antes. Diminuiu consideravelmente. Diminuiu tanto que meu humor está piorando. Puta merda, diminuiu quase completamente. Eu sabia. Então a taxa de consumo de MP aumenta quando o número de pessoas que se teletransportam junto com você aumenta. Eu deveria saber. E eu também deveria saber que foi uma má ideia levar Roxane e Shelly comigo. Se eu não as tivesse levado, ainda teria MP suficiente para não cair em depressão daquele jeito. Por outro lado, também existe a possibilidade de haver outro problema aqui. Pode ser possível que a taxa de consumo de MP esteja aumentando enquanto se move para o leste, o que a tornaria exatamente o oposto de avião a jato em fluxo de ar da Terra. Outra possibilidade ainda mais provável é que minhas próprias habilidades sejam simplesmente insuficientes para me permitir economizar MP o suficiente enquanto viajo por grandes distâncias, mas prefiro acreditar na primeira opção do que admitir abertamente que sou tão incompetente, apesar de possuir tantas classes e habilidades bônus. Ok, acho melhor eu ir então. Agora mesmo, quando Roxane e Shelly saíram da Guilda dos Aventureiros de Palmasque, quase acabei seguindo-as inconscientemente. Sim, eu sei que é por causa do quanto meu MP diminuiu e afetou minha mente e meus processos de pensamento, então pode parar de me olhar com esse olhar condescendente como se eu já tivesse feito algo incrivelmente vergonhoso. Vou consertar isso em breve, então me dê um tempinho, meu Deus. É exatamente por isso que detesto tanto que meu MP caia para a zona vermelha. Afeta meu pensamento a tal ponto que nem percebo o que estou fazendo até que seja tarde demais para fazer algo a respeito sem fazer papel de bobo ou parecer suspeito pra caramba. Deixe-me ver, como exatamente cheguei a essa situação peculiar novamente. Primeiro, fui de Veio a Zabir e depois viajei entre Zabir e Palmasque 2 vezes. Fazendo apenas essas coisas, acabei usando a maior parte do meu MP. Isso definitivamente serve de lição para mim. Se não quero perder muito do meu MP muito rápido, não posso fazer teletransportes de longa distância em rápida sucessão, ou pelo menos não sem ter o remédio de recuperação de MP comigo. O que me lembra? Tomei um remédio de recuperação de MP assim que me separei de Roxane e Shelly. Tenho certeza de que, para quem quer que estivesse me olhando de lado agora, eu provavelmente parecia um marido inútil que foi abandonado pela esposa e pela filha, mas isso não me importa. Tudo o que me interessa é vigiá-las até que saiam da Guilda dos Aventureiros de Palmasque para ver se haverá algum problema durante a verificação do cartão de inteligência, mas, pelo que estou vendo, nada disso está acontecendo. Roxane e Shelly simplesmente se aproximaram do posto de controle na entrada da Guilda dos Aventureiros de Palmasque, entregaram suas moedas de prata para pagar a taxa de entrada na cidade, tiveram seus cartões de inteligência verificados e foram autorizadas a seguir em frente sem incidentes, depois do que se viraram e acenaram para mim.
Acho que essa é a minha confirmação de que mesmo aqueles que são oficialmente escravos de alguém podem entrar em Palmask sem maiores problemas, e isso é uma preocupação a menos para mim. Bem, o aventureiro que nos deu todas essas instruções longas antes disse que qualquer um era livre para entrar em Palmask sem nenhum tipo de restrição, mas para ser honesto, eu não acreditei em suas palavras e pensei que deveria haver alguma pegadinha, mas aparentemente não há nenhuma. Mas se qualquer um pode ir lá livremente, então isso não significa que as garotas não têm mais motivos para voltar para mim? Sim, não há absolutamente nenhuma razão para elas fazerem isso. Nenhuma razão, absolutamente nenhuma. Quer dizer, como poderia haver qualquer razão válida para elas fazerem isso? Não há. Realmente não há razão. Elas provavelmente me odeiam por ser um mestre tão pervertido que só quer transar com elas até desmaiarem todos os dias, e porque me odeiam com paixão, talvez queiram me deixar para sempre e buscar refúgio aqui em Palmask. Provavelmente descobriram por que eu estava tão relutante em passar pela inspeção do cartão de inteligência e concluíram que este seria o lugar ideal para fugir de mim. Essa possibilidade é tão real que está me assustando pra caramba agora mesmo. Não há razão para Roxane e Shelry me seguirem para sempre. A própria Roxane mencionou antes que existe um certo truque para trocar de mestre que os escravos poderiam usar. Sei que não sou um mestre competente porque não sei nada sobre este mundo. Droga, duvido que alguma vez tenha agido como um verdadeiro mestre de escravos, mesmo que por um único instante. Provavelmente não, já que tudo o que faço é falar aleatoriamente o que me vem à cabeça, e por isso sempre acabo me metendo em todo tipo de situação constrangedora. Sou sempre paranoico sobre tudo e, sempre que nos deparamos com situações difíceis ou desfavoráveis, a primeira coisa que penso é em esconder o rabo entre as pernas e fugir deles, então é natural que percam todo o respeito que inicialmente poderiam ter por um mestre fracassado como eu. Puta merda, me sinto tão inútil agora. Estou sobrecarregado de pensamentos negativos e eles estão começando a ir na direção errada, então tomei outro remédio para a recuperação de MP. Um desperdício de recursos para um babaca como eu, mas não tem jeito. Preciso fazer isso para repor todo o MP que perdi. E graças a isso, minha mente se acalmou e ficou mais clara agora. Agora que me acalmei, sei que não há motivo para elas não voltarem para mim, e tenho fé que Roxane e Shelry voltarão depois de terminarem a missão que lhes confiei. Não há problema algum, e tudo vai ficar perfeitamente bem. Depois de me acalmar, respirei fundo e olhei para fora da guilda dos aventureiros. De onde estou agora, a cidade parece muito exótica, mas também tem aquela sensação artificial, provavelmente porque praticamente todos os prédios da cidade eram pintados no mesmo tom de branco, sem exceção a essa regra, e também eram bem pequenos, construídos em intervalos idênticos e a distâncias fixas uns dos outros. A razão para todos serem identicamente brancos provavelmente se deve ao uso do cimento escudo no processo de sua criação. É bem diferente da cidade imperial e de Curatar, e certamente diferente de tudo que já vi no Japão. A coisa mais próxima que consigo pensar é aquela cidade grega em uma ilha na costa do Mar Egeu, ou talvez um oásis no meio de um deserto. Mas, mesmo tendo dito isso, não há nada de verde nesta cidade. Nenhuma árvore, nenhuma floresta, nenhuma grama, nada. No entanto, isso não significa que este lugar seja um deserto completo, pois ainda há ervas daninhas crescendo nos espaços vazios entre os prédios. Parecia estranho, mas então uma percepção me atingiu enquanto eu refletia. Todas as árvores foram cortadas. Tinham que ser, porque se ainda houvesse algumas, seria possível usar caminhante de campo para chegar a Palmask vindo do mundo exterior. Isso poderia ter sido um obstáculo para os governantes da cidade, invalidando seus esforços de construir todos os prédios da cidade com cimento escudo, então provavelmente é por isso que eles removeram todas as árvores. Não tenho ideia do motivo deles para fazer isso, mas não me incomoda nem um pouco, já que posso usar portal mesmo nos prédios feitos de cimento escudo. Mas só porque eu consigo fazer isso não significa que eu vá realmente fazer, pelo menos não em plena luz do dia. Quer dizer, e se eu for pego em flagrante? Se eu for usar portal aqui, teria que ser na calada da noite.
Mesmo que eu não precisasse me preocupar em ser visto por ninguém durante a noite, ainda seria um grande incômodo esperar até de manhã. Se eu não encontrar um ponto seguro para onde possa me teletransportar aqui em Palmask, terei que esperar até o anoitecer novamente. Esperei até ficar completamente calmo novamente, então fui novamente ao labirinto de Veio, porque precisava testar se conseguiria me teletransportar novamente sem problemas ou não. Meu MP diminuiu consideravelmente mais uma vez. Não seria exagero dizer que ele acabou completamente desta vez. Então, a taxa de consumo de MP é tão alta indo para o oeste quanto era para o leste? Nesse caso, acho que a distância é o que realmente importa aqui. Definitivamente não posso voltar do jeito que estou agora. A distância entre Palmask e Veio é grande demais para ser percorrida com eficiência em apenas uma viagem. E, para ser sincero, não quero fazer isso, e nem quero pensar nisso. Gostaria de saber se o MP entra em valor negativo se for reduzido além do seu limite inferior. Pode ser possível. Viu? É quanto vale Portal. Tão inútil quanto eu. Um pedaço inútil de habilidade bônus disfarçado de algo único e útil, bem apropriado para mim, seu usuário, que também sou um pedaço inútil de ser humano que não conseguiria nem viver a vida direito sem estragar literalmente tudo em que tocasse. Não. Esses não são meus pensamentos sinceros. Eu não penso assim de jeito nenhum. Só penso isso por causa do déficit de MP. Preciso repor rápido. Então, recuperei meu MP no labirinto de Veio usando Durandal. Vou ficar bem. Só preciso recuperar MP e voltarei a ficar bem. Mas teria sido desastroso se Roxane e Shelly estivessem aqui comigo agora. Então, para o meu próprio bem, preciso fazer um ponto de retransmissão em algum lugar ao longo do caminho se não quiser ficar sem MP e remoendo tudo como acabei de fazer. Depois disso, retornei para a guilda dos aventureiros de Zabir. Há algum labirinto por aqui? Perguntei ao aventureiro que estava ali. Que tipo de labirinto você está procurando? Não tenho nenhuma preferência específica, então eu diria: qualquer um que esteja mais próximo daqui. Ou mais próximo, hein? Tudo bem. Se você realmente precisa ir ao labirinto mais próximo, então deve estar a uma pequena distância do portão leste da cidade. Um conselho, se me permite. Mesmo que decida ir a esse labirinto, logo descobrirá que ele não é gerenciado por nenhum explorador, então não haverá ninguém que possa levá-lo aos andares superiores, o que significa que você teria que começar a explorá-lo do primeiro andar, onde estão os monstros mais fracos. Agora, sabendo disso, você ainda está interessado em ir para lá? Eu não estaria perguntando sobre isso se não estivesse interessado, você não acha? Bem, acho que isso é verdade. Mesmo não sendo nas imediações da cidade, ainda há pessoas que o usam regularmente, então a estrada exata deve ser perfeitamente visível e não há como você se perder no caminho, mas ela se ramifica em vários ramos em algum lugar no meio. Você encontrará o labirinto, desde que pegue o ramo da esquerda e o siga por todo o caminho. Felizmente para você e todos os outros nesta cidade, mesmo que você não tenha acesso ao caminhante de campo ou não tenha ninguém a quem possa pagar para levá-lo até lá, o labirinto ainda fica a uma distância razoável daqui. Portanto, parece que o labirinto de Zabir também fica bem perto da cidade de Zabir, assim como o labirinto de Veio ficava a uma curta distância da cidade de Veio. No entanto, em termos de conveniência para aventureiros exploradores, acho que nada supera Curatar, uma cidade que foi literalmente construída ao redor do labirinto, atuando como o próprio centro da cidade. Achei que não teria outra escolha a não ser pagar 2 moedas de prata a um dos aventureiros aqui para que eles me levassem até lá, mas se o labirinto for realmente perto, como esse cara está dizendo, acho que posso me entreter com uma caminhadazinha, já que tenho tempo livre. Aliás, preciso dizer que esse cara aqui é um sujeito bem legal. Embora ele pudesse ter omitido a informação sobre a proximidade do labirinto com a cidade, em vez disso, me dito que a única maneira de chegar lá era através do caminhante de campo, me forçando a pagar as 2 moedas de prata pela viagem, pois não havia como eu saber se ele estava dizendo a verdade sobre a distância do labirinto até a cidade. Ele acabou optando por não fazer isso e, em vez disso,
decidiu ser perfeitamente honesto comigo. E eu respeito isso. Ele é o oposto daquele recepcionista de Dorrona que estava tentando me dar um golpe para pagar mais do que eu realmente precisava para ir a Doburo. Arg, pensar naquele golpista de merda ainda me faz ferver o sangue. Eu sei que não deveria estar dizendo coisas assim, porque nunca se deve desejar infortúnio aos outros, a menos que se queira que o karma se volte contra você muito rápido. Mas eu desejo todo o infortúnio possível para esse cara. Não precisa ser nada sério ou que coloque sua vida em risco, mas eu só queria que algo acontecesse com ele para fazê-lo repensar seriamente todas as suas escolhas de vida. Vá e siga o exemplo desse cara. Ele não é astuto, mas honesto. Eu queria que mais pessoas trabalhando nas recepções das diversas guildas deste mundo fossem mais como ele, mesmo que isso seja apenas um desejo meu que nunca vai se realizar. De qualquer forma, agradeci ao rapaz pela ajuda e imediatamente saí do prédio da Guilda dos Aventureiros de Zabir. Enquanto passeava pela cidade, não pude deixar de notar que, ao contrário de Palmask, Zabir era, na verdade, uma cidade bastante pitoresca, serena e pacífica. A paisagem urbana era rica em vegetação, combinando perfeitamente com os tijolos vermelhos, principal elemento com o qual todos os edifícios da cidade eram construídos. A atmosfera era muito melhor, mais acolhedora e amigável em comparação com Palmask, com suas estruturas brancas e opacas, e a completa ausência de árvores e qualquer coisa que fosse remotamente verde, exceto por ervas daninhas ocasionais. Dito isso, talvez eu não devesse ser tão precipitado em fazer julgamentos. Se há algo que aprendi com o tempo que passei aqui neste mundo até agora, é que as aparências enganam, e certamente enganarão. Este lugar pode parecer mais calmo e reconfortante em comparação com Palmask, mas isso pode não ser nada mais do que uma fachada criada para esconder algo muito mais perturbador dos olhos daqueles que não deveriam vê-lo. Mas mesmo que seja isso que esteja acontecendo neste lugar, devo dizer que até agora não estou vendo nada fora do comum, e esta parece uma cidade perfeitamente normal e pacífica. Em termos de tamanho, acho que é bem próximo do tamanho real de Veio. Eu queria fazer algumas comparações entre esta cidade e a cidade imperial, mas então percebi que não há muito o que comparar, porque esta é apenas uma cidade comum, enquanto a cidade imperial, sendo a capital de todo o império, é única em termos de tamanho e grandiosidade e esplendor de cada um de seus edifícios. Quanto a Curatar, a cidade não possui nenhum tipo de muralha e seus edifícios são todos perfeitamente comuns, ou pelo menos nada particularmente chamativo que faça você parar para admirá-los. Portanto, não posso comparar nada do que está lá com o que estou vendo aqui. Mas aqui em Zabir, a única coisa que posso afirmar com toda a certeza é que suas muralhas, feitas de tijolos marrom avermelhados, são realmente esplêndidas. E também são bem altas, chegando a uns 3 metros de altura, eu acho. Mas, por outro lado, o portão que foi construído naquela época é, na verdade, é meio pequeno. É um portão unilateral, com cerca de 1 metro de altura e 1 metro de largura, e acima dele, uma torre de vigia de aparência magnífica foi construída. Parece que é ali que o porteiro fica a maior parte do dia, mantendo um olhar atento e vigilante sobre as pessoas que entram e saem da cidade pelo portão principal. No entanto, eu me pergunto se é mesmo correto chamar essa construção de portão, porque de onde estou, esse portão principal parece mais uma porta mal feita do que um portão de verdade, então quem o projetou deveria dar uma reforma geral ou desmontá-lo e construir um novo do zero, porque do jeito que está agora, não parece representativo o suficiente, e dá a sensação de uma entrada lateral para a cidade em vez de um principal. É tão pequeno para um portão principal que acho que terei que me agachar para passar. Sim, quem pensou que colocar algo assim como entrada principal para toda a cidade seria uma boa ideia deveria ser demitido imediatamente. Quando saí do portão, depois de me curvar um pouco para frente em vez de me agachar, mas ainda assim, a primeira coisa que notei foi um campo, que eventualmente se transformou em uma floresta. Não é particularmente densa. É aquela com muitas aberturas e espaços livres entre as árvores, com um caminho que parecia ter sido feito por muitas pessoas pisoteando o chão repetidamente. Será que é esse o caminho que o aventureiro da guilda estava falando? Depois de caminhar por cerca de 5 minutos, me vi parado em frente à entrada do labirinto.
Não havia mais ninguém ali, o que condizia com o que o aventureiro da guilda havia dito. Como este lugar não está sob a administração de nenhum explorador, não haveria ninguém aqui. Se houvesse um explorador estacionado aqui, eu poderia ir imediatamente para os andares superiores deste labirinto, mas como não há mais ninguém além de mim aqui, acho que realmente preciso começar a exploração deste labirinto do primeiro andar. Então, tirei Durandal para fora e entrei no labirinto sozinho pela primeira vez em muito tempo. Como Roxane não está aqui comigo, tenho que vagar pelos corredores procurando monstros por tentativa e erro. Agora entendo o verdadeiro valor do olfato apurado de Roxane, que nos ajuda imensamente sempre que estamos nos labirintos, e isso me faz apreciá-la ainda mais do que antes. Depois disso, fui para o labirinto de Veio e depois voltei para casa. Já que tenho tempo de sobra, posso aproveitar para tirar uma soneca rápida para compensar a privação de sono da noite passada, certo? Depois de acordar, fui ao labirinto de Veio para recuperar completamente meu MP e, em seguida, segui para Palmask, mas pela rota que parecia a seguinte: Curatar para Veio, para Zabir e para Palmask. Cada vez que chegava ao próximo ponto de retransmissão, eu recuperava meu MP aos poucos, conforme necessário, o que tornava toda a jornada muito mais aceitável. E depois de uma breve espera na guilda dos aventureiros de Palmask, Roxane e Shelry finalmente voltaram. Mas elas não parecem ter trazido os espelhos consigo. Será que não conseguiram obtê-los, ou se encontraram alguns, mas não gostaram de nenhum o suficiente para comprá-los? Ou talvez tenham acabado comprando espelhos, mas em vez dos grandes, optaram pelos menores, tipo pingente? Lamentamos fazê-lo esperar, mestre. Está tudo bem. Então, como foi? Gostaríamos de conversar sobre isso mais tarde. Quis saber imediatamente como foi a jornada de compra delas, então perguntei abertamente, mas Shelry me respondeu com um sussurro. Parece que algo muito sério deve ter acontecido. Bem, acho que vou descobrir isso em breve. Vamos para casa então? Sim, por favor. Assim, nos despedimos de Palmask por enquanto. Como não tínhamos espelhos conosco, pensei se talvez devesse aproveitar a oportunidade para teletransportar todo o meu grupo daqui para Curatar, mas haveria algum mérito em fazer isso. Mesmo sem espelhos, a presença de Roxane e Shelry ainda vai prejudicar bastante meu MP, então devo escolher uma rota mais segura, porém mais longa, para limitar ao máximo a perda de MP. Assim que tivermos os espelhos conosco, será difícil me deslocar de um ponto de retransmissão para outro, então devo evitar ir diretamente para Curatar apenas quando tivermos os espelhos conosco. Então, desta vez, ir pelo caminho indireto deve ser suficiente. Como primeira parada, teletransportei-me para o labirinto de Zabir que acabei de descobrir. Meu MP diminuiu tanto que consegui vê-lo claramente depois de me mudar de Palmask para Zabir, então tente imaginar o que teria acontecido se eu tivesse ido direto para Curatar com meu grupo atual. Seria bem assustador. Roxane, procure o grupo de monstros mais próximo, por favor. Então, Shelry, como foi a compra do espelho? Os próprios espelhos foram colocados à venda exatamente como esperávamos, mas todos tinham decorações cafonas e novo rico que pareciam um pouco exageradas para nós. Sem mencionar que eram ridiculamente caros. Então eles também têm essa palavra funcionando neste mundo, hein? Bem, não é de se surpreender, visto que as pessoas podem enriquecer rapidamente aqui se decidirem ir aos labirintos e caçar monstros ativamente, como eu estava fazendo agora. Exatamente como Shelry disse. Tal coisa pode ser usada por aristocratas e mestres, mas nós, pessoas comuns, não temos utilidade alguma para eles. Então estou sendo confundido com aristocratas e novos ricos? Não sei se devo ficar feliz ou bravo com isso. Bem, era para ser apenas uma decoração, então não se preocupe muito com isso. Quando perguntamos aos lojistas se eles tinham algo mais comum, todos disseram que preferiam que fossem mais ornamentados e decorativos. Disseram também que quanto maior o preço original, maior o valor de revenda, e é por isso que estão adicionando elementos como ouro e prata à moldura do espelho. Em outras palavras, essa é a estratégia deles para aumentar o valor do espelho. Aumentar valor?
Parece que Shelly não sabe o que significa aumentar o valor do produto, o que não é surpresa, já que esse é um termo estritamente dos tempos modernos de estratégias de negócios. Como os artesãos palmasques detêm o monopólio da criação de espelhos, este é um processo que lhes permitiria vender não apenas espelhos, mas também outros produtos ao mesmo tempo. Entendo. Certamente, muitas coisas só podem ser encontradas em Palmask, como vidrarias, espelhos, relógios, ourivesaria, prataria, joalheria. Palmask realmente não tem igual quando se trata dessas coisas. Tem relógios lá também? Eu não fazia ideia de que existiam relógios neste mundo. Nunca tinha visto um antes, nem ouvido ninguém falar sobre eles. Sim, porque Palmask é o lar das vidrarias. Os relógios aqui são feitos de vidro? Tem que ser, porque senão você não conseguiria ver os grãos de areia dentro deles. Então não é um relógio clássico, mas uma ampulheta, hein? Nesse caso eles realmente têm que ser feitos de vidro, não há dúvida. Uma ampulheta que não fosse feita de vidro não seria capaz de cumprir sua função. Bem, parece que eles têm algumas pessoas talentosas lá. Palmask como um todo é uma ilha de pessoas muito talentosas. De fato, não havia montanhas nem nada parecido até onde eu conseguia ver de dentro da guilda dos aventureiros. E aí? Por ser uma ilha, artesãos e artesãs não conseguem fugir facilmente de lá. E é por isso que as artes e os ofícios de Palmask ficam em Palmask. A propósito, há uma verificação dos cartões de inteligência ao entrar e sair da guilda dos aventureiros, com o propósito de confirmar rigorosamente se você é a mesma pessoa que entrou na cidade ou não. Eles estão indo tão longe, hein? Shelly assentiu com a cabeça ao ouvir os comentários de Roxane enquanto avançávamos. É por isso que caminhante do campo não é permitido fora da guilda dos aventureiros? Para garantir que suas técnicas não vazem para o exterior? Parece um lugar terrível, onde não há liberdade para artesãos e artesãs. E por ser uma ilha, também não há labirinto lá? Parece que sim. Shelly concordou com a minha pergunta. Então, infelizmente, parece que não conseguiremos fazer um ponto de retransmissão em Palmask. Perguntei se havia possibilidade de fazer um espelho sem essas decorações, mas nenhum artesão queria ouvir sobre isso. A mesma coisa aconteceu quando fomos diretamente às oficinas onde os espelhos eram feitos. Ninguém queria nos vender os sem decorações. Então até as oficinas te recusaram diretamente, hein? Se eles concordassem em vender espelhos sem decoração diretamente das oficinas, isso arruinaria a estratégia de negócios de decorar e vender espelhos a preços mais altos, então não é de se admirar que os pedidos de Roxane e Shelly tenham sido recusados. No entanto, os artesãos também disseram que, embora não pudessem vender esses espelhos normalmente, poderiam fazê-lo se fosse por meio de uma encomenda feita por um aristocrata. Uma encomenda, hein? É por isso que voltamos sem comprar nada hoje. O senhor conhece o líder da Ordem dos Cavaleiros do Ducado de Hartz, certo, mestre? Sim, Gozer. Shelly e Roxane também o encontraram na guilda dos mercadores de Curatar. Ela está insinuando que eu vou comprar o espelho que queremos se eu fizer isso a pedido do Duque de Hartz? Podemos mesmo usar nossa conexão com aquele cara bonito desse jeito? Então você está dizendo que devemos confiar nele dessa vez? Mesmo que ele seja um elfo, você deve sempre usar tudo e todos à sua disposição para facilitar sua vida. E depois de usá-lo ao máximo, podemos simplesmente jogá-lo fora de nossas vidas como um par de sandálias usadas. Essa metáfora de agora foi bem assustadora. Espero que a Shelly não comece a defender a política de "um único elfo bom é um elfo morto tão cedo".